E aí, pessoal, eu sou o professor Gerson, professor de matemática, e hoje nós vamos para a nossa quarta aula falando sobre frações. Vamos lá? Bem, agora nós vamos falar sobre multiplicação e divisão de frações. E aí eu vou trazer uma ideia geométrica para vocês entenderem aí, tanto a multiplicação como a divisão. Observe o seguinte, nessa multiplicação eu tenho 1/3 vezes 2/5. Então eu vou separar as figuras aí, ó, 1/3 e agora a figura que representa 2/5. O que é que você vai fazer? Você vai fazer a interseção dessas duas áreas, tá bom? Dessas duas figuras. Então, olha o que é que vai acontecer aí, acompanha na tela. Então, observa que a interseção dessas duas figuras dá essa partezinha aqui, ó. Não é isso? Então, dá o quê? São duas partes. Mas do total de quantas partes? Observa agora que a figura foi dividida em 15 partes. Então, é 2, o total de 15. Então, a ideia geométrica é essa para multiplicação de frações. Beleza? 2, total de 15. Aí, a resposta é essa mesmo. Ok. Mas, eita, professor, quer dizer que toda vez eu vou ter que ficar desenhando, dividindo em partes iguais, ver a interseção? Não. Tem um jeito muito mais fácil para você fazer isso. Sabe qual é? Ó, multiplica o numerador vezes o numerador. E aí, multiplica o denominador vezes o denominador. Simplesmente assim. Então, ó, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 5, 15. Tá bom? Aí você vai dizer assim, mas professor, naquelas aulas anteriores, o senhor disse que não podia somar, nem subtrair a parte de baixo. E é verdade, pessoal, eu disse isso, mas aqui nós estamos multiplicando. E na regra da multiplicação você pode fazer isso sim, tá bom? Multiplicar o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Esse é o caminho mais rápido para você, beleza? Agora vamos falar da divisão. A divisão era um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma da divisão comum, tá bom? Eu tenho aí, ó, 3/5 dividido por 1/2. Vamos pensar o seguinte, olha, se eu tenho 6 dividido por 2, o resultado da divisão pode ser que você encare assim, olha, quantas vezes o 2 cabe no 6? Você poderia pensar dessa forma. Ok. Na divisão de fração, você também pode pensar dessa forma, tá bom? Por exemplo, eu tenho aí 3/5, então tenho aí 3/5 e tenho 1/2. Então, primeiro passo, vamos dividir em partes iguais. Então, eu cortei ao meio, aí, ó, todas as partes de 3/5. E agora eu vou cortar em 5 partes, todas as partes de 1/2. Ok, agora nós temos as figuras divididas em partes iguais. Olha, 1/2, pessoal, ele vai ocupar quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Vai ocupar 5 partes. Ok. Agora, isso aqui é 1/2. Agora, a pergunta é, quantas vezes 1/2 cabe em 3/5? Aí você vai fazer o seguinte, ó, cabe quantas vezes? Vamos lá. Cabe 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Chegou em 5, então significa que 1/2 cabe uma vez em 3/5. Só que sobra um pedacinho, não é isso? Sobra um pedacinho. E esse pedacinho representa quanto de 1/2? Olha, isso aqui, pessoal, é uma parte do total de 5. Uma partezinha do total de 5, tá bom? Por quê? Porque 1/2 que a gente tinha, que é a parte amarela, foi dividida em 5 partes iguais. Ou seja, no final das contas, desculpa, nós vamos ter 1 completo mais 1/5, tá bom? Então, 3/5 consegue 1/5, aliás, consegue 1 inteiro, perdoe, consegue pegar 1/2 inteiro, só que mais 1/5. Aí isso aqui me lembra a soma de frações, não é isso? Esse 1, você lembra que a gente pode representar ele como sendo 2 sobre 2, 3 sobre 3, 4 sobre 4 e assim sucessivamente, não é isso? Então esse 1 eu vou representar ele espertamente como sendo 5 sobre 5. Por quê? Olha, porque eu quero fazer a soma dessas frações. E aí, quando o denominador é igual, fica muito mais fácil, tá bom? Porque você soma a parte de cima, 6 mais 1, 5 mais 1 é 6, e aí você repete a parte de baixo. 5 é 5 num, 5 no outro, permanece 5. A gente aqui sim, não soma porque essa operação não é de multiplicação, é de adição. Aí você só repete a parte de baixo, os denominadores, ok? Ou seja, como resultado, nós temos aí a fração 6/5. Ok, essa é a resposta? Sim, essa é a resposta mesmo. Agora você vai dizer assim, eita professor, quer dizer que toda vez eu vou ter que ficar desenhando para saber, dividindo em partes iguais? Não, tem um jeito bem mais fácil de você fazer isso,
tá bom? Eu quis dar a ideia geométrica para você entender bem essas operações. Agora, um jeito mais fácil, sabe qual é? Ó, eu vou deixar aqui o 3/5. Você viu que multiplicar não é fácil? Então nós vamos transformar essa divisão em uma multiplicação, tá bom? Então 3/5 nós vamos agora fazer da seguinte maneira. Então nós vamos pegar multiplicar, só que agora nós vamos inverter a segunda fração. Se era 1 sobre 2, vai ser agora, ó, 2 sobre 1. E basta fazer a multiplicação normal, ou seja, multiplicar o de cima vezes o de cima, 3 vezes 2, 6, e multiplicar o de baixo vezes o de baixo, 5 vezes 1, 5. Observou como é fácil? Fácil demais, né? Desse jeito. E é assim que você vai fazer a divisão de frações. Beleza? Deu para entender? Vamos lá para as questões? Ó, então essa questão de 2021. Você tem que P é 7 sobre 10, Q é 1 sobre 50 avos, né? 1/50 avos, e o R é 6 sétimos. Então, qual o valor dessa expressão aqui? Ó? Olha a expressão 2P vezes R e tudo isso sobre 6Q. Então, vamos repetir aqui. Eu tenho 2P vezes R, tudo isso sobre 6Q. Bem, agora vamos substituir. Vamos substituir o P, o Q e o R e depois nós vamos fazer as operações. Primeiro, ó, vai ficar 2 vezes P. Quem é P? 7 sobre 10. Ok. E quem é R? R é 6 sobre 7. Aí vai ficar tudo isso dividido por 6 vezes Q. Mas quem é Q? Q é 1/50. 1 sobre 50, né? Ok, então vamos fazer essas multiplicações. Vamos primeiro multiplicar o numerador, né? Então vamos lá. Como é que eu faço a multiplicação? Multiplico o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Aí aqui, ó, quem é o de baixo? Do 2, quando não tem ninguém. Aí você escreve 1. Pode simplesmente fazer assim, não tem problema. Então vamos lá, ó. 2 vezes 7, 2 vezes 7, 14. E 14 vezes 6? Bem, 14 vezes 6 vai dar 84. Certinho? Então, ok. Agora vamos multiplicar de baixo. 1 vezes 10 é 10, não é isso? E 10 vezes 7, 70. Então fica 84 sobre 70. Aí tudo isso dividido por... Aqui você pode fazer a mesma coisa embaixo, ó. 6 sobre 1 vezes 1 sobre 50. Então 6 vezes 1 é 6. E aí, ó, 1 vezes 50 é o próprio 50. E agora? Isso aqui é uma divisão de fração, tá bom? Então, você vai dividir o numerador, que é 84 sobre 70, é uma fração, e o denominador aqui, que também é uma fração, 6 sobre 50. Mas lembra qual é o melhor caminho que você pode fazer? Ó, vou repetir a primeira fração, e no lugar de dividir, nós vamos multiplicar, só que agora pelo inverso da outra fração. 50 sobre 6, tá bom? Inverti a segunda fração. E agora? Bem, agora você pode multiplicar o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Só que aqui tem um caminho bem facinho que a gente pode fazer logo, ó. A gente pode tentar simplificar, ó. 0, tem 0 em cima, tem 0 embaixo, então eu posso fazer esse cancelamento, tá bom? Já para simplificar. E aí, daria para simplificar até mais, mas vamos aguardar. Por enquanto, vamos fazer essas contas aqui, né? Nós temos aí 84 vezes 5. Quanto é 84 vezes 5? Bem, multiplicar por 10 dá 840, dividido por 2 dá 420. Agora, 420 dividido 6 vezes 7. 6 vezes 7 dá 42. Olha como ficou fácil. Então, nós temos aí, ó, 420 sobre 42. E aí, pessoal, toda fração é uma divisão. Isso é 420 dividido por 42. E quanto é 420 dividido por 42? Ora, é 10, tá bom? Por quê? Porque 10 vezes 42 dá 420. Então, a resposta certa aí é a letra A, de A como está fácil. Vamos fazer mais uma. A terça parte da quinta parte da metade da décima parte de um número é 300. Então, esse número é... Então, vamos lá. Então, a terça parte dá... Bem, esse dá é o de mais A, né? Pessoal, toda vez que você tem aí esse de, você vai entender ele como sendo multiplicação, tá bom? Então, a terça parte da quinta parte. Então, 1/3
é a terça parte. Da quinta parte, então, vezes a quinta parte, vezes um quinto. Vezes a metade é um meio, pessoal. Então, vezes um meio. Vezes a décima parte, né? Da décima parte, então, vezes décima parte de um número. Ixi, e agora? Eu não sei que número é esse. Então, de alguém é igual a 300. Bem, o que é que você vai fazer? Multiplica aqui essas frações, todas elas. Então, você vai multiplicar o numerador de todas. Então, o numerador 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então, isso vai dar 1. Tudo bem? Agora o denominador, 3 vezes 5 vezes 2 vezes 10. Então, 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30, vezes 10, 300. Isso tudo, pessoal, de algum número, tá bom? De algum número, isso é igual a 300. Bem, ele está dizendo o seguinte, que 1/300 de algum número é igual a 300. Ou seja, se você pegar esse número e dividir por 300, o resultado é 300. Então, que número é esse? Bem, esse número tem que ser 300 vezes 300, já que uma parte de 300 é 300, ok? Então, vamos lá. 300 vezes 300, multiplicação rápida é o seguinte, ó. Vou pegar aqui o 3 vezes o 3. Então, 3 vezes 3 é 9. E aí, repetiu os zeros. Então, 1, 2, 3, 4 zeros. Separo as classes aqui. E aí nós temos, ó, 90.000. Ou seja, resposta certa, letra C, de como tá fácil demais. Tá bom? Então, valeu, pessoal, e até a próxima.